Mas vamos prosseguir aqui. Depois de trocar afagos com o presidente Lula, numa cerimônia realizada no Porto de Santos, a cidade do nosso querido Ricardo Rous, presidido brilhantemente pelo Anderson Pomini, na última sexta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apareceu ao lado de Jair Bolsonaro no sábado. Os dois se encontraram no enterro do policial militar morto durante uma operação do litoral paulista. Em entrevista à Folha de São Paulo, Bolsonaro preferiu não polemizar sobre essa aproximação do seu aliado com Lula e afirmou que não tinha nenhuma declaração política a fazer sobre o assunto. Abre aspas, Tarcísio é meu irmão, fecha aspas. Meu querido Acácio Miranda, o governador Tarcísio vai ter que ter um bom equilíbrio político. Vai ter que ser um verdadeiro malabarista, como aqueles disseram. Por um lado, pragmaticamente, eu acho pouco inteligente que ele, no campo administrativo, estabeleça rivalidades com o governo federal. São Paulo cansou de ser prejudicado por causa de posições antagônicas ao governo federal. Então, primeiro, uma visão pragmática. Vão vir recursos. Por outro lado, se ficar nele impregnada a imagem de traidor, será o fim da sua carreira política, como aconteceu com todos os outros políticos que se elegeram graças a Jair Bolsonaro e depois viraram as costas para ele. Como é que você acha que tem que ter muita sabedoria? Na medida certa, eu diria que um pouquinho mais é abuso, um pouquinho menos é omissão. Como é que ele tem que se equilibrar? Capês, na minha terra, ele tem que exercer um papel que é chamado de jeitoso. O que é o jeitoso? É o cara que faz um afago aqui, faz um afago ali, e assim ele vai tocando a vida e conquistando o que é necessário. E acho que o Tarcísio vem cumprindo à risca este papel e vem cumprindo com muito sucesso, com muito êxito. Ele, como você bem disse, foi eleito graças ao apoio declarado do ex-presidente Bolsonaro, mas ele sabe que num sistema federalista como o nosso, um sistema federalista à brasileira, os estados, mesmo o estado de São Paulo, que é um estado rico, depende e muito dos recursos da União. Então ele não pode, se ele quiser executar todos os projetos que ele indicou que executaria durante a campanha, fechar as portas com o governo federal. E eu imagino que ele agirá dessa forma nos próximos 4 anos e nas eleições 2026. Cumprindo todas essas bandeiras, ele chegará com muita força, especialmente com muita força junto ao eleitorado bolsonarista. Ô, Loyola, isso aí me lembrou um pouco uns comícios quando o Jânio Quadros fazia, que levantava alguém da plateia, mas ordem ou democracia? E ele respondia, existe democracia sem ordem. Será que não foi combinado, não, esse grito, vem pro PT? Porque o presidente logo já emendou uns afagos e, é claro, o Tarcísio é uma pessoa muito educada, ele ficou ali meio constrangido, né? E achei que ele agiu bem, porque qualquer tipo de resposta abrupta seria uma tremenda falta de educação. Tem que ter liturgia, e ele teve. Ou você achou um ato espontâneo de amor, porque o amor venceu? Eu acho difícil de fechar essa questão, se foi orgânico, não foi orgânico. Acho que muito bem pode não ter sido, não seria nenhuma surpresa. Agora, o que eu estava comentando um pouco sobre esse processo, que ficou como impressão geral, é que Lula, na verdade, ganhou muito mais capital político com esse processo, inclusive a própria cena, né? É o Lula de pé, enquanto o Tarcísio está sentado, é o Lula discursando, enquanto o Tarcísio ri. Então, essa questão da imagem, né, e da distribuição ali da imagem, isso fica muito mais positivo para o Lula. E que, inclusive, foi muito bem dito, até por parte da oposição, justamente pela capacidade ali, foi muito comparado com o governo anterior, justamente por essa capacidade de distensionar um pouco desse processo, ganha, do meu ponto de vista, ganha junto à população de São Paulo. Tarcísio, eu acho que sai bem desse processo de maneira geral também, porque entrega uma obra importante, vamos lembrar que é uma obra que estava como promessa de campanha do Tarcísio, então consegue imprimir ali, consegue colocar seu nome dentro desse processo. E acho que foi muito hábil também Tarcísio ao já
no dia seguinte, se posicionar junto a Bolsonaro. E Bolsonaro também fez questão de distensionar, né? Quando ele fala que esse processo, é meu irmão, não vou fazer nenhuma fala política, nitidamente porque Bolsonaro sabe que fazer qualquer tipo de fala e qualquer tipo de crítica ao Tarcísio nesse momento seria muito prejudicial à imagem do Tarcísio, que já ficou minimamente arranhada aí com os bolsonaristas mais radicais. Meu querido Ricardo Roos, sua terra, Santos, a imprensa também, tudo que é contra o Bolsonaro, eles procuram dar um destaque maior, uma ênfase maior, como colocou aqui o Acácio Miranda. E tudo que é a favor do Lula, nesse momento de namoro, ou seja, o ódio ao mal e o amor ao bem, o meu inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, existe uma boa vontade muito grande com o presidente Lula. A gente está vendo aqui pelas manchetes, pelas notícias. Quando era o Bolsonaro, era tudo... A economia cresce, porém, melhora o nível de vida, mas segurança aumenta, porém... Então, com relação ao Lula, me parece que a imprensa está seduzida. Eu não sei se seduzida por convicção ou conveniência. Claro, a gente não sabe quanto está o tamanho do espaço publicitário do governo na grande mídia. Mas é claro, eu concordo que o Lula, com o enfoque dado pela mídia, saiu engrandecido, mas ainda que o Tarcísio tivesse dado um show e o Lula ficasse humilhado, ia parecer que o Lula prevaleceu. Eu te pergunto então, a imprensa divulgou que Tarcísio trocou afagos com o presidente Lula. Eu não vi o Tarcísio fazer nenhum afago ao presidente Lula. Eu vi ele reagir com educação a um cumprimento, sorrindo, e aliás, o que eu faria, acho que qualquer pessoa que tem educação e formação faria. Mas eu não vi ele trocar afagos com o presidente. Apertou a mão, segurou. Então, me parece que está um pouquinho... Tem fofoqueiros no plantão também, não? Meu querido Capês, eu vou falar assim, eu acho que quem sai fortalecido nesse processo é o governador Tarcísio. Porque olha só, o governador que teve amplo apoio nítido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro e é assediado como foi assediado pelo presidente Lula, ou seja, um governador que é assediado, que está ao lado de Bolsonaro, nítido e claro, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Foi ministro do Bolsonaro, o Bolsonaro esteve em sua campanha, foi articulador de sua campanha e o próprio governador já disse, devo a Bolsonaro ser hoje o governador de São Paulo. Primeiro é o povo paulista que o escolheu, mas enfim, nas falas políticas dele. E ter o atual presidente da República fazendo afagos, o chamando, enfim, pontos para Tarcísio. O que é importante a nossa audiência entender aqui é uma coisa a gente deixar um pouquinho, separar, se é possível, com uma lupa, a gestão pública, a administração pública do Tarcísio e a política. Enquanto administrador público, governador de São Paulo, eleito para isso, ele fez muito bem. Ele tem que buscar recursos sim, ele tem que receber o presidente da República e sim com educação, fez o que fez, a obra do Porto, do canal... em Santos e Guarujá, que liga Santos a Guarujá, é uma obra antiguíssima. É um pleito daquela sociedade há muito tempo, de tanto Santos quanto de Guarujá, vai resolver um problema imenso. Foi promessa de Tarcísio, e Tarcísio agora, costurando com o governo federal, vai fazer a obra. Ótimo, pontos para ele. É isso que a gente espera de um administrador público sério. Agora, enquanto política, a gente viu que o Lula, que é um hábil político, diga-se de passagem, foi quem fez esse cortejo, brincadeiras e acenou no sentido de Tarcísio e teve os seus recortes de internet publicados por todos os lados. A gente não viu isso do lado do Tarcísio. A gente viu ali o governador, um administrador público que está fazendo seu papel. A gente não viu ele promover o túnel Santos-Guarujá, vai sair, que é o que importa. Já do outro lado, a gente viu um pouco mais de política. Ali a gente viu, olha, o Tarcísio, olha, o Lula e o Tarcísio faz afago, o Tarcísio não fez afago algum, momento algum. Ele deu uma risada quando teve um cidadão que gritou lá, Tarcísio, volta pro PT, e o presidente Lula aproveitou esse corte, o Tarcísio deu uma risada, foi educado, logo no dia seguinte ele mostrou qual é o time dele, aonde eles pertencem, foi num triste momento, né, um velório de um policial militar, junto com Jair Bolsonaro. Então, acho que separar um pouquinho a administração pública de política é importante, mas o governador Tarcísio é quem sai fortalecido, aí desejado, vamos assim dizer, pelos dois grandes líderes políticos da atualidade brasileira. Meu querido João Belucci, isso me faz lembrar um jogo na década de 80 entre Corinthians e Flamengo. Casagrande jogando pelo Flamengo e a torcida gritava, volta Casão, seu lugar é no timão. Acho que não corre esse risco, né? Acho que o Tarcísio sabe, não fosse o Bolsonaro, ele não seria governador.
Por outro lado, é uma obra muito importante, como diz Ricardo Rosa. Há quanto tempo, Ricardo, estão esperando? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, era uma ponte o projeto, né? Vale lembrar, o projeto original era uma ponte que ligaria Santos a Guarujá, agora virou um túnel subaquático, que é mais moderno, um túnel, que é melhor. Você vai, às vezes, de São Paulo para o Guarujá, quer dizer, você indo para o Santos já pega o túnel e já... pega o túnel e está em Santos. Isso vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Eu acho talvez a obra mais importante que eu me lembro de grande desde da Rodovia dos Imigrantes. É a maior obra do PAC, em termos de financeiros. Então, atenção, a maior obra do PAC. E aí eu pergunto, João Belucci, para a maior obra do PAC, para a obra mais importante de Santos, desde a Rodovia dos Imigrantes, todo o litoral santista, não só o Santos, Guarujá. E o Márcio França foi tirado do ministério. E o Márcio França não é mais o ministro de Portos e Aeroportos. Olha que ministério gigantesco. O Márcio França foi deslocado por uma salinha do ministério chamado, me ajuda, o meu querido Acácio. Empreendedorismo. Ministério da Calma, vamos devagar que o nome é longo. Pausadamente. Por favor, Ministério da Microempresa, vírgula, Empresa de Pequeno Porte, vírgula, e do Empreendedorismo do Brasil. Do empreendedorismo. Olha o nome gigantesco. Não cabe nem... A placa é maior do que o tamanho da portinha da sala. E tiraram o Márcio França. Márcio França foi o aliado mais importante do presidente Lula. Ele levou o Geraldo Alckmin. Levando o Geraldo Alckmin, ele levou todo o centro que temia o PT para a eleição do Lula. Você acha que o Márcio França, nesse momento, está muito feliz e que isso pode influenciar na disputa da Prefeitura de São Paulo, quando ele está lançando a chapa Tabatena, que é a Tabata com... Datena. E o Datena. Como é que fica, então, o Márcio França dizendo aos amigos nada, aos adversários ministérios e emendas? Capaz pode ser. Agora, eu não vejo o Márcio França saindo tão enfraquecido, porque ele ainda tem bastante peso lá na Baixada, e salvo o melhor juízo, ele estava ali também, né? Ele, o filho dele, que é deputado. Bom, espera um pouquinho, ele tem peso, uma coisa é ele ter peso na Baixada, outra coisa é ele ser o ministro que entregou uma obra eterna, permanente. É que ainda vão entregar, quando for entregar, que é uma obra bem demorada, pode ser que tenham outros pais, né? Em política a gente sabe que filho bonito, todo mundo é pai, né? Obra boa... Só se tiver uma parceria público-privada com as microempresas. Para fazer as partes menores ali. Mas cada uma põe um outro ponto relevante que eu acho, a questão do Tarcísio e do Bolsonaro ir no enterro do policial, eu acho sempre isso muito relevante, muito importante, uma sinalização sempre importante para a sociedade do lado de quem eles estão. Agora, o que se diz é que o fiador do Kassab no governo do estado, o fiador do Tarcísio é o Kassab, né? Quem é o grande articulador por trás do Tarcísio, que não tinha essa experiência política e esse trânsito. Naturalmente, ali, o Lula aproveitou o momento, né? Falou do Tarcísio, ali é política, não tem tanta relevância assim. Agora, o fato é que o Estado de São Paulo é uma vítima desse federalismo à brasileira, no qual paga muito imposto e recebe muito pouco de volta. O governo federal podia tranquilamente custear 100% da obra, que ainda estaria devendo para o Estado de São Paulo, que tanto custeia a União. Agora, o ponto específico do Tarcísio que eu vejo, o calcanhar de Aquiles do Tarcísio, na minha visão, é a parte do campo cultural, que o Tarcísio vem relegando, deixando de lado. É um tema que, quando a gente mesmo critica, os próprios apoiadores do Tarcísio nos batem bastante nesse sentido, é o campo cultural. Você observa a Fundação Padre Anchieta, explodiu a questão do marxismo cultural lá na Fundação Padre Anchieta, TV Cultura. Você tem na USP, aqui em São Paulo, fazendo... operação de adaptação, ressignificação sexual em crianças. Esses pontos o Tarcísio não encosta nesse campo cultural. E acho que ele não vai encostando, essa bola de neve uma hora vai chegar. Entregar a obra é muito importante, só que cuidar desse campo cultural que vem sendo dominado pela esquerda há décadas também é muito importante.
Muito bem. Quer falar alguma coisa? Quero dar uma Por favor, partezinha que Ricardo, eu acho que é relevante ainda nesse tema, Capês. O Márcio França foi prefeito de São Vicente, é um político hábil. Você falou aqui a importância que ele teve na costura de levar Geraldo Alckmin, dessa sinalização do centro para o PT, que a sociedade tinha medo por um histórico muito grande, criou-se, ajudou a construir bem essa tal dessa frente ampla que o Lula tanto fala, e ele ficou de fora. Acho que ele saiu apequenado desse momento, um momento importante, e desde que o Márcio era prefeito, Márcio França era prefeito de São Vicente, ele já brigava por essa obra. Então, realmente, eu acho que é um momento onde ele ficou um pouco sentido, sim, mas isso demonstra um pouco o movimento político que a esquerda e que o governo vem fazendo, e talvez um movimento para agradar um centro, desagradando alguns aliados. Acho que Márcio França teve um peso, ficou de fora desse processo, um processo extremamente importante, porque é uma obra de mais de 30 anos que é solicitada ali, da qual ele faz parte lá de trás, enquanto prefeito de São Vicente. Toda a região metropolitana da Baixada Santista vai ser impactada positivamente. Então, realmente, acho que vale a pena só destacar que o Márcio tomou um passa-moleque aí nessa obra aí.